Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre tempo geológico, etapas da história da vida no planeta Terra. Falar um pouquinho das eras geológicas. Em meados do século XIX, os geólogos, utilizando métodos de datação relativa, determinaram a sequência cronológica dos acontecimentos que marcaram a história do nosso planeta. Datação relativa. Aplicando o princípio da sobreposição de estratos, podemos comparar os estratos de uma coluna estratigráfica relativamente à sua idade. A partir dessa sequência, construíram a escala de tempo geológico, passando pelo primeiro registro de vida, surgimento de moluscos, plantas terrestres, peixes, anfíbios, répteis, dinossauros, separação da Pangeia, né, a divisão dos continentes, mamíferos, a extinção dos dinossauros e o aparecimento da espécie humana. Só mais tarde, com o aparecimento da datação absoluta, é que foi possível confirmar as informações até então recolhidas, fornecer as idades em milhões de anos dos diversos acontecimentos ocorridos no nosso planeta. Então, a datação relativa ela permite comparar estratos, definindo qual é o mais antigo e o mais recente. E a absoluta ela permite saber qual é a idade absoluta de uma rocha em milhões de anos. Então, as grandes etapas da história da Terra aqui, ó. A escala do tempo geológico encontra-se dividida em unidades geocronológicas. Temos o éon, que é a maior designação, seguida da era e depois vem o período. A esta divisão em unidades correspondem marcos relevantes, como a extinção de determinadas espécies e o aparecimento de outras, ocorrência de transgressões e regressões marinhas e a formação de cadeias montanhosas. As extinções devem-se provavelmente à combinação de vários fatores: o impacto de meteoritos, erupções vulcânicas capazes de alterar o clima, mudanças do nível médio do mar, alterações climáticas a nível mundial. Transgressões é quando o mar avança sobre a linha da costa. Regressão é quando o mar volta a recuar. Vamos falar um pouquinho do período pré-câmbrico. 4.600 milhões de anos. É a era mais longa da história da Terra. Inicia-se com a origem da Terra há 4.600 milhões de anos atrás. Pensa-se que a vida teria surgido na água há cerca de 3.800 milhões de anos, com seres unicelulares, sem núcleo. No final desta era, aparecem animais marinhos multicelulares com corpo mole. Os fósseis correspondentes a este intervalo de tempo são muito raros. Como uma reconstituição de como seria a fauna dessa época, desse período. Período paleozoico agora, 570 milhões de anos. O aparecimento de organismos marinhos com concha, que a gente chama de trilobita, marca o início dessa era. Por volta de 400 milhões de anos atrás, é grande a variedade e quantidade de plantas terrestres, né, devido à presença da grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Durante essa era, vão surgindo formas de vida cada vez mais complexas. Nos mares, para além da grande variedade de animais invertebrados, surgem os primeiros peixes. O oxigênio da atmosfera leva à formação da camada de ozônio, que permitiu a conquista do meio terrestre pelos animais, por volta de 370 milhões de anos atrás. Os primeiros vertebrados a invadirem a Terra foram os anfíbios e depois surgem os peixes. Depois surgiram os répteis. No final desta era, ocorre uma grande extinção, tanto no mar como em terra. Das 250 mil espécies, apenas resistiram 10 mil. Os trilobitas desapareceram. Aí um fóssil de um trilobita que ainda é possível encontrar atualmente nos nossos mares, tá? Lembrando que fóssil não é só esqueleto, é uma folha, uma semente, fezes também, unha, cabelo, tudo isso é considerado fóssil, tá? Período Mesozoico.
A era Mesozoica aí que tem o surgimento, o domínio dos grandes répteis, que são os dinossauros, de conhecimento de todos nós. Então, 245 milhões de anos nos mares surgem as amonites, domínio dos grandes répteis, como eu falei, né, dos dinossauros. Surgem também pequenos mamíferos roedores e tem o surgimento das aves. No final desta era aparecem as plantas com flor, são as angiospermas que a gente já estudou. E no final dessa era ocorre uma extinção com o desaparecimento dos dinossauros. Muitos dizem que uma chuva de meteoritos teriam caído no nosso planeta e teria sido a causa da extinção dos dinossauros. Tá? É a teoria mais forte aí atualmente. Período Cenozoico. A era Cenozoica ocorre há 65 milhões de anos atrás até a atualidade, até os dias atuais. Grande desenvolvimento dos mamíferos. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos foram tendo um desenvolvimento maior e passaram a dominar o planeta. Né? Ganharam grande porte. Né? Não apenas pequenos roedores, mas mamíferos de grande porte surgem no nosso planeta. Aí. Não tem mais a competição dos dinossauros. Né? Então os mamíferos se desenvolvem plenamente. E surgem os primeiros homens primitivos aí, né? 2 milhões de anos atrás. Na imagem aqui você tem o tigre dentes de sabre, você tem mamute, tá? E uma ave ratita aí, um parente da ema, do avestruz também, aqui nessa imagem aí. Ó, os homens primitivos, surgimento dos homens das cavernas aí, nessa era. Tá ok, pessoal? Aí tem a descoberta das instrumentos de caça, descoberta do fogo, até os dias atuais com o Homo sapiens dominando o planeta aí, tá bom? Fico por aqui.